Foi me entregue um tema a respeito de oração. Onde nós estamos tratando da igreja missional, que é uma igreja que ora. E uma igreja que ora tem que começar aqui dentro. E não ficar somente aqui dentro, mas também transmitir para as pessoas que necessitam lá fora. Porque nós recebemos tantos pedidos de oração, não é verdade? E nós temos que orar. Já foi falado nesta noite a respeito de uma igreja missional, a igreja que ora, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz a respeito de orar sem cessar. Talvez você pense que, fala assim, poxa, mas orar sem cessar, será que eu tenho que ficar 24 horas orando, sei lá, ajoelhado, ou a pé, ou em pé, ou sentado, ou deitado, não sei, mas eu tenho que ficar orando sempre? Não, porque você não consegue, porque os seus afazeres do dia a dia não deixam. Você está focado somente na oração, mas sim focado também nas coisas que você faz na vida secular. E quando fala aqui em 1 Tessalonicenses, orai sem cessar, às vezes você não precisa estar orando de joelho ou de uma outra maneira, mas você pode estar louvando a Deus. Porque nós sabemos que o louvor, ela é uma oração. Eu louvei o último louvor que nós louvamos aqui, que letra! Que letra! Você estava orando a Deus. Ela é uma oração de uma maneira melódica, mas é uma oração. E você pode tomar ela e fazer parte da tua vida. Às vezes você pensa que orar sem cessar é você entrar já orando, continuar o culto orando, sair orando. Beleza, maravilha se você conseguir fazer isso. Mas às vezes você pode ter em algum determinado lugar, qualquer lugar que seja, e começar a orar ao Senhor com um cântico. E através desse cântico pode trazer salvação, trazer libertação, trazer cura, e Deus agindo na tua vida. Oração. A oração consiste em manter comunhão com Deus. Você quer ter uma comunhão com Deus? Você tem que orar. Você tem que falar com Deus. A oração é instintiva no homem, que em suas crises invoca a Deus. Ele exige que o homem ore. Deus pede para que nós oremos, senão a palavra não diz assim, orai sem cessar. Deus exige. Porém, para ter direito a esse privilégio, é preciso que esteja em legítima intimidade com Ele. Você tem intimidade com Deus? Você tem intimidade com Jesus? Você tem intimidade com o Espírito Santo? Você deixa o Espírito Santo agir na tua vida? Já foi falado também que nesta noite, quando Jesus morreu, partiu, Ele falou que não deixaria a igreja só. Ele deixaria o Espírito Santo como consolador de nossas vidas. A oração que Ele aceita é a que Ele dirige os retos, ou seja, aqueles que os aceitaram e aqueles que sejam retos, sejam sinceros, estejam sempre na presença de Deus. A oração dos ímpios é abominável a Ele, e nós podemos ver em Provérbios 15, 29, Provérbios 28, 9. A oração é a comunhão dos filhos de Deus com o Pai que está no céu, e consiste em adoração. A oração também é uma adoração. De repente você está orando, fala, não, eu vou na igreja para adorar o Senhor, que Ele vai tocar uma música e eu vou adorar o Senhor com essa música.
Você vai estar realmente adorando ao Senhor com a música, mas também vai estar no momento de oração. E a oração também é uma adoração. Em ação de graças, em confissão de pecados e em petições. Eu fiz os tópicos aqui, diz assim: oração de intercessão. Ela deve ser feita pelos irmãos e os inimigos, interceder de Jesus pela igreja, que diz lá em João capítulo 17, 9: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me dessem, pois são teus. Uma oração de Jesus, de intercessão pelos discípulos. Eu queria comentar um pouquinho nos dias de hoje. Aqui é Jesus orando pelos discípulos. E nós falamos que nós somos discípulos. Discípulos é aqueles que estão aprendendo, caminhando com Jesus e aprendendo a palavra de Deus para ter um conhecimento, ter uma base e anunciar lá fora. E aqui Jesus estava dizendo que ele não estava orando pelo mundo, não. Estava orando por aqueles que ele escolheu e que era do Senhor. E nós, como os discípulos, nós também somos do Senhor. É uma obrigação nossa orarmos. Quantas vezes será que nós temos orado por dia? Gostaria de perguntar: você, quando se levantou nesta manhã, você orou a Deus? Eu não quero que você levante a mão, quero que fique no seu coraçãozinho aí, tá? Você agradeceu a Deus pelo início do dia, por mais uma oportunidade que Ele te dá de vida? Você orou a Deus? Aí você vai tomar um café, você orou a Deus pelo alimento, no momento daquele horário gostoso do café, em que você vai saborear o seu café com leite, um pão, uma bisnaga, um pão doce. Deixei ninguém com água na boca, mas tudo bem. Você agradeceu a Deus por isso hoje? Aí chega na hora do almoço, você vai, na hora do almoço, você agradeceu a Deus? Nós vemos, meus amados, que a intercessão, além de nós orarmos por nós e agradecer por tudo que Deus nos dá, nós também temos que orar pelo nosso próximo e por tudo que Deus dá a ele. Porque a Bíblia nos ensina que nós temos que orar uns pelos outros. E quando nós temos que orar uns pelos outros, é uma intercessão. Jesus Cristo aqui, Ele intercedia pelos discípulos. E será que nós temos intercedido em prol a vida dos nossos irmãos? Será que nós temos intercedido? Porque você vai falar assim: pô, mas o que tem a ver o que você falou em levantar de manhã, orar, tomar um café, orar, almoçar, orar, o que tem a ver com intercessão? Será que nós temos lembrados de algum irmão que não tem nada para comer? Um irmão que está fraco na fé, e nós oramos: Senhor, eu intercedo pela vida daquele irmão. Eu creio que ele está se levantando nessa manhã. Talvez não está com a força suficiente para estar na tua presença, mas visita. Senhor, eu intercedo pela vida do meu irmão, que sei que talvez nesse momento ele não tem nada para comer, mas eu intercedo, envia vidas para que abençoe a vida deles com alimento. Aleluia. É isso, meu irmãos. É interceder. Jesus estava intercedendo. Ele está falando claramente aqui que a intercessão de Jesus pela igreja. Em João 17, 9, fala que eu rogo por eles, pelo povo da igreja, pelos discípulos, não rogo pelo mundo.
Deus não está orando, rogando pelo mundo, porque salvos é somente aquele que Ele escolheu e aqueles que realmente aceitaram a Jesus, que confessou diante de Jesus e aceitou Jesus na sua vida. Mas Jesus fala assim: mas para aqueles que me desse, pois eles são teus. A oração pelos discípulos. Nós somos discípulos, amados. Nós temos que orar conforme a Bíblia nos manda, uns pelos outros. Às vezes nós não oramos. Eu peguei aqui um papelzinho para oração nesta tarde aqui, quando eu entrei, e não basta se eu pegasse uma Neuza, eu peguei duas, né? Que bênção! E eu tenho que interceder pela vida delas. De repente, meus amados, vocês pegam um papelzinho de uma pessoa que você nem gosta, ou você nem viu aqui dentro da igreja. Quem conhece todo mundo dentro da igreja aqui? Quem conhece um ao outro? Ninguém. Eu só conheço os pastores, né? Brincadeirinha, eu conheço muitos irmãos, conheço praticamente todos. Mas às vezes, amado, você pega um papelzinho daquele lá para interceder pela vida do irmão durante a semana, e aquela ira no teu coração bate mais forte. Mas eu peguei essa vida, eu peguei esse irmão para orar, eu peguei esse irmão, eu não sei se eu vou conseguir orar por esse irmão. Ele não me fez nada, não fala comigo, mas também não vou com a cara dele. Nós temos que orar, nós temos que interceder. Jesus Cristo, Ele deixou o Espírito Santo Consolador, aquele que intercede por nossas vidas com gemidos inexprimíveis. É com gemidos inexprimíveis. Você pode imaginar o gemido inexprimível? Se você tem uma dor no seu corpo, você pode até gemer de dor. Você pode até gemer de dor, mas é uma dor que você sabe que vai ser passageira. E o Espírito Santo não. Ele intercede por nossas vidas com gemidos inexprimíveis. É um gemido que nós não aguentaremos, meus amados. Aleluias. Oração pelos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. É difícil amar o nosso inimigo, não é? Na nossa natureza humana, se alguém bater na sua face, automaticamente você não vai ter a paciência de falar: toma a outra face, bate do outro lado, bate do outro lado. Você não vai ter essa paciência. Ele vai te dar um tapa, você vai dar 2 tapas, um chute, um rodo, e sei lá. Você vai fazer 1001 estripulia. Mas em Mateus 5,44 diz assim: eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos. Em primeiro lugar, amar. E é difícil. De repente tem um pai que fala que ama filho e não ama. Tem filho que ama pai, fala que ama pai e não ama. Tem esposo que fala que ama a esposa e talvez não ama. Esposa que fala ama o esposo e talvez não ama. Quanto mais os seus inimigos. É difícil amar um inimigo. Porque se nós recebermos uma coisa que dói no nosso físico, nós vamos querer retribuir, devolver. E ainda diz assim: e orai pelos que vos perseguem. Você tem sido perseguido?
Será que a igreja do Senhor tem sido perseguida? Aqui no Brasil não. Ainda não tem essa perseguição do islamismo, essas perseguições aí que mata crente, né? Mas, de uma certa forma, nós somos perseguidos. Você tem algum vizinho que te persegue, que te olha torto? Tá cheio, né? Você tem um irmão dentro da igreja que te olha feio e que te persegue, e perseguir, talvez não é andar atrás, persegue você com calúnias, persegue falando mal de você, persegue tentando desmanchar sua amizade com outros, persegue no seu serviço. Então nós somos perseguidos. Lucas 23:34 diz assim: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Foi quando ele foi para a crucificação. Ele era perseguido. Ele era perseguido. E é duro perdoar, não é? Jesus orou. Ele orou pelos seus inimigos. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que faz. Será que nós temos essa coragem, pelo menos de falar com Deus: Pai, olha, o meu irmão, ele tem sido meu inimigo, mas perdoa, porque deve estar acontecendo alguma coisa. Eles devem estar com inveja de mim, deve estar com inveja porque tem um ministério, deve ter inveja porque me visto bem, o Senhor me dá essa graça de vestir bem. De alguma forma ele está com inveja, mas Pai, tenha misericórdia, abençoa. Nós não temos talvez até essa capacitação de perdoar, quanto mais de orar por aqueles que nos perseguem. Tenha certeza, meus amados, que você é perseguido por aí. Talvez não seja tão estampado diante de você, mas tenha certeza que você é perseguido. Se eu perguntar para cada um: olha, tem alguém que fala mal de você? Meu Deus do céu, eu mandaria fazer a fila da igreja inteirinha. Fala: tem, meu irmão, tem um irmão que fala mal de mim, tem uma pessoa lá no serviço que fala mal de mim, tem um vizinho que fala mal de mim e me persegue, aquele me persegue. Jesus nos ensina aqui: orai pelos inimigos, orai pelos inimigos, e amar ainda. Em Lucas 33:24, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, quando ele foi para a crucificação. Atos 7:60 diz assim: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Tendo dito isto, ele adormeceu. Nos fala da morte de Estevão. Estevão falou isso para que Deus tivesse misericórdia daqueles inimigos que estava apedrejando, matando Estevão apedrejado. Isso por causa do Evangelho. Quem sabe Deus dá uma oportunidade para você falar do Evangelho aí fora. Alguém pode jogar até um tomate ou um ovo podre em você. Aí você fala: ah, você foi agredido, tal, é meu inimigo. Imagina sendo apedrejado. Estevão declarou isto. Nós temos um tipo de oração que é uma oração breve. Sabe aquela oração breve? Em que você não tem nem tempo de se ajoelhar, ou não tem tempo de se prostrar o seu rosto na terra,
não tem tempo de ficar em pé em um determinado lugar para orar, mas que é uma oração breve. Nós vamos ver a respeito da doença de Ezequias, quando Ezequias estava enfermo, quando ele caiu numa enfermidade muito grande, e que Deus enviou um profeta para falar com ele, dando uma profecia maravilhosa. Os amados já sabem que profecia que é, né? Eu creio que a maior parte sabe. Olha, você vai morrer. Certamente você não vai viver por causa dessa enfermidade. Você vai morrer. Você imagina receber uma notícia, nós nos dias de hoje, recebermos uma notícia ruim. Como que não fica o nosso emocional, como não fica agitada a nossa vida, sem saber até mesmo o que fazer. Imagina alguém chegar e falar: olha, você vai perder tudo que você tem, tudo que você conquistou você vai perder, porque alguém vai vir tomar de você. Como não vai ficar você? Aqui Ezequias estava enfermo e ainda veio um profeta falar para ele: você vai morrer, certamente você não vai viver. E ele fez uma oração muito breve. Ele encostou na parede, orou ao Senhor, e Deus ouviu a oração. E a oração dele foi bem breve: Senhor, eu tenho andado de maneira correta, de maneira íntegra na tua presença, eu tenho feito a tua vontade, e agora quer tirar minha vida? Tem misericórdia de mim. O profeta nem terminou de sair do palácio, voltou. Deus mandou falar com ele novamente: vai lá e fala para ele que eu acrescentarei mais 15 anos. Se vier, se alguém trouxer uma notícia ruim para você, como será a sua reação? Como será a minha reação? Será que estamos preparados? Lucas 18:13 diz assim: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Está falando a respeito do fariseu e um cobrador de imposto, aonde o fariseu chega diante de Deus em pé, peito estufado, como às vezes tem muitos crentes que estufam o peito, e não é porque sabe falar bonito ou orar bonito, porque a oração ela tem que ser com sinceridade. Se for com palavras bonitas e sinceras, Deus há de ouvir. Estufa o peito lá o fariseu e fala: muito obrigado, Deus, Jesus, eu não sou como esse cobrador de imposto aí, que não sei o que, e começa a orar de uma maneira defamando o cobrador de impostos. E o cobrador de impostos, na palavra, diz que ele ficou tão acanhado que não teve coragem de levantar os olhos para o céu. Mas ele orou uma oração simples. Ele orou assim: ó Deus, é uma oração breve, tem misericórdia de mim, pecador. Oração breve, rapidinha. Certa feita, eu trabalhava numa firma de instalação de alarmes, e eu e mais 2 pessoas saímos para instalar um alarme. Por volta de 10 horas, fizemos um serviço, passamos em um restaurante e fomos almoçar. Era por volta de 12:30. Nós almoçamos, e após o almoço dá aquela preguiça, dá aquele sono, mas já saímos em seguida para fazer outro serviço. Tinha um motorista que estava dirigindo o carro, tinha eu que estava sentado no banco da frente, e tinha um outro irmão que era chamado Samuel também.
E nós saímos dali pela Anchieta, rumo a outro serviço. E quando nós estávamos na Anchieta, eu vi o motorista fechar os olhos e sair da pista. Aí deu um toque nele e falei: ei, está dormindo. Pela segunda vez, ele fechou os olhos e saiu da pista novamente. Eu cutuquei ele novamente. Ele pôs o carro no meio da estrada novamente. E pela terceira vez não deu tempo, porque eu me distraí. E ele dormiu no volante e perdeu a direção. Então o carro ele esterçou tudo para dentro da pista, porque no momento em que eu vi, ia bater no guarda-reio. Aí eu acordei ele, mas ele continuou naquele sono, mesmo eu cutucando ele. E o carro desgovernou. E quando não, ele atravessou a Anchieta, as pistas da Anchieta, e não vinha nenhum carro atrás para cruzar, para bater na gente. Mas ao mesmo tempo eu vi que tinha um muro com 6 metros de altura, por uns 10 de comprimento, e traçado de metro em metro, colunas de concretos. E naquele momento eu só vi aquele muro se aproximar do carro. E eu fiz uma oração muito breve: Senhor, nos abençoa agora. Senhor, abençoa. Senhor, abençoa. Senhor, abençoa. Falei 3 vezes. E na terceira vez só senti um impacto. A pancada foi tão forte que deu PT no carro. Aquele irmão que estava atrás de mim, quase 200 quilos, com impacto, ele me prensou. Ele me prensou. Falei: meu Deus. Aí começou a faltar ar. Aí deu uma respirada funda, voltou, nós saímos ileso. E as pessoas que vinham atrás, quando viu aquele carro batido, falou: alguém morreu? Alguém morreu? Alguém morreu? Meu Deus, já chamaram socorro? Alguém está ferido? Alguém morreu? Eu falei: não, são essas 3 pessoas que estão aqui. Falei: é milagre. Aí veio o irmãozinho e falou: Jesus te ama, hein? Eu falei: graças a Deus que Ele me ama. Fiz uma oração breve. Quantas vezes nós não fazemos oração breves, meus irmãos? É certo que tem irmãos que ainda estão naquele costume: Vixe Maria. É verdade? Falei, meu Padre Inciso. Ainda está naqueles costumes ainda. Tem crentes que estão assim. Afe Maria. Faz uma oraçãozinha breve, mas uma oração errada. E eu agradeci: Senhor, me abençoa. Senhor, me abençoa. Senhor, abençoa. E eu creio que eu intercedi também naquele momento com uma oração muito breve por aqueles outros 2. Porque eu lembro que eu falei 3 vezes. Aleluias. Nós vemos que Jesus também ele fez uma oração breve. Além de ele estar, ele repete aqui de novo. Jesus, lá em Mateus 23:34, diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Foi uma oração breve. Ele pediu para que Deus, além de ser intercessória a oração, ele orou, fez uma oração breve. Porque o povo naquele momento que estava levando para a crucificação não sabiam o que estavam fazendo. Você já se pegou fazendo uma oração breve em prol da sua vida? Ou para a vida de algum irmão? Ou para alguma situação que está difícil? Quando você faz uma oração breve, de coração. Nós também podemos ver orações respondidas. Aquela oração que Deus responde. Nós podemos ver um exemplo de Ana. Nós sabemos que na Bíblia relata a história de Ana e Eucana, que
além de Ana ser esposa dele, tinha uma outra esposa, e que a outra esposa, Penina, dava à luz a muitos filhos, e que naquela época uma mulher que não tinha filho, praticamente era descartada da sociedade. Todo mundo zombava. Penina zombava de Ana de uma maneira tão grande que ela sentia até vergonha de estar na presença do marido. Eu creio assim. E nós vemos que ela fez um voto com Deus. Ela orou a Deus. E chegou ao ponto em que o sacerdote falou: ei, está embriagada, está bêbada. Nós podemos ver esse exemplo. Em 1 Samuel 1:27 diz assim: Ana orando, uma oração respondida, uma oração que ela orou com sinceridade. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz. Será que nós às vezes temos orações respondidas? Quantas vezes, eu creio que nós podemos contar no dedo, quantas vezes nós recebemos uma bênção que nós queremos, e que nós oramos para que Deus nos desse essa bênção, e ela foi respondida. A Bíblia nos relata que às vezes nós pedimos, e pedimos mal, porque pedimos para o nosso próprio deleite, para nos manter, para nos sustentar da maneira que nós queremos, e até mesmo sem pensar no próximo. E a oração respondida é aquela que você faz com sinceridade, e Deus sonda o teu coração, e Ele sabe que você está sendo sincero diante dEle, e Ele responde você com a bênção que você necessita. Eu coloquei aqui um exemplo, e eu creio que a maior parte dos irmãos já ouviu falar a respeito desse exemplo na minha vida, um exemplo que eu tive. E vou repetir nessa noite de novo. E eu consegui receber esta bênção através de oração. Eu era um crente que orava mais. Vou ser sincero, eu orava mais. Agora que eu estou ficando velhinho, estou ficando cansado, parece que está cada vez mais arriando. Então tem um pouquinho mais de preguiça. Mas eu orava muito mais. Eu era um crente que eu ia orar nos montes, eu era um crente que ia orar nas vigílias, eu era um crente que levantava de manhã, orava, eu era um crente que quando saía eu orava, eu era um crente que quando vinha à igreja eu orava, então eu orava bastante. E perdi um pouco esse foco de oração. E quando se fala em oração, é difícil. É muito difícil. Eu quero falar para os irmãos que eu tenho percebido, e não fique chateado não, dentro da nossa igreja, nós começamos a adoração a Deus com oração, não é verdade? Isso 6 horas. E só começa a aparecer a maior parte dos irmãos depois das 6h10. Não sei, eu tenho percebido. E quando se fala em orar, a igreja que ora, uma igreja missional, nós temos que estar presentes, nós temos que orar, nós temos que buscar o Senhor em todo o tempo. E esse exemplo, quando eu orava mais, Deus me concedeu uma graça tão grande, que eu falei: Senhor, por que eu não vivo mais isso hoje? Na época, meus amados, eu estava com uma dívida tão grande, para mim, era tão grande, e
não tinha como pagar. E a única dívida que eu não tinha era aquele cartão confiança do da avó. Era a única, porque eu controlava para que no próximo mês eu pudesse comprar. Minha despensa estava cheia, porque no mês eu tinha comprado, então eu teria que comprar novamente no outro mês, e eu não tinha essa dívida. Aí Deus falou comigo. Comecei a orar, meus amados, eu comecei a orar. Eu estava orando, aí Deus tratou no meu coração, Deus veio e falou comigo. E Deus fala, tá? Deus fala. Deus fala com você. Ele pode usar um profeta, ele pode usar um pastor, ele pode usar um outro irmão que está do seu lado para falar com você, mas Deus fala direto com você. Dentro da palavra, na oração, quando você está na intimidade com Deus, Ele fala. E aquele dia, Deus falou comigo. Eu estava orando, e Deus falava: ei, pega o seu cartãozinho aí e vai lá no da avó fazer uma compra. E não é pouquinho não, gasta tudo, todo o seu crédito que você tem lá. Eu falei: mas Deus, eu já estou devendo, como que eu vou lá para... Pega o seu cartãozinho confiança e vai lá no mercado fazer uma compra. Eu falei: mas Deus, a minha despensa está cheia. Pega o seu cartãozinho e vai no da avó fazer uma compra. Deus está mandando que eu fizesse isso. Obedeci a voz do Senhor. Fui lá: seja feita a tua vontade. E fiz a compra. Aumentou minha dívida. Eu já estava com a corda no pescoço, aumentou minha dívida. Eu falei: agora. Levei para casa aquela compra. Aí Deus falava: agora você divide. Você divide. Eu comprei refrigerante, comprei mistura, comprei bolacha, comprei arroz, feijão, sal, comprei tudo. Não precisava eu fazer isso para mim, mas Deus mandava. Cheguei a dividir mistura, refrigerante, arroz e tal. Fiz uma divisão igual. Ainda fui ousado ainda. Eu parei assim em pé, falei: e agora, Deus? E aí? Deus me deu uma bênção tão grande, irmãos, que eu não acreditava que eu ia receber aquela bênção. Deus falava: pega a metade, vai em tal casa, chega lá e dá. Eu peguei aquela metade e fui nesse lar. E um lar que estava tão próximo de mim, tão próximo. Eu falei: meu Deus, como a gente não sabe das coisas. Cheguei lá e falei: olha, Deus mandou eu trazer isso aqui para você. Naquele momento eu ouvi glória a Deus, eu ouvi aleluia, eu senti um abraço, eu pude vir a glória de Deus naquele momento. E a pessoa falar: eu estava orando porque eu não tinha nada para comer, não tinha nem sequer uma pitada de sal. Eu falei: então, tá aí, ó. Deus mandou, tá aí, estou te abençoando. Virei as costas e saí. Chegando em casa, orei a Deus: e aí? Pega essa outra metade, vai em tal lar, chega lá e entrega. Quando eu cheguei lá, eu falei: olha, não sei porquê, Deus mandou eu trazer isso aqui para você.
Novamente eu ouvi glórias, eu ouvi aleluia, eu ouvi a pessoa falar em línguas, senti novamente um abraço, eu vi lágrimas caindo do rosto de alegria. Como eu estava orando aqui, estava lavando minha roupa, mas estava orando a Deus que eu não tinha nem sequer uma pitada de sal. Deus estava respondendo às minhas orações. Deus sabia que eu estava necessitado. Deus sabia as minhas condições financeiras, material. Ele sabia de tudo, porque Ele está no controle de tudo. Quando foi na outra semana, alguém bateu palma na porta da minha casa. É aqui que mora o Samuel? Ainda brinquei. Samuel só mora aqui se não for cobrança. Se for cobrança, ele não mora. Aí aquela pessoa sorriu e falou para mim: antes fosse cobrança, hein, cara? Antes fosse cobrança. Eu estava devendo muito, mas eu também orava muito. Eu orava muito. Nós vemos que essa igreja, ela ora. E muitos têm as orações respondidas. Nós tivemos uma semana de oração aqui pela manhã. Eu vim pelo menos uma vez. O meu propósito, o meu coração era de estar todos os dias. Mas nos dias que, quando eu levantar de manhã, sempre tinha alguma coisa para fazer. A minha ocupação não dava. Mas eu tirei um dia para vir aqui. E foi bênção. E aquele homem falou: antes fosse, né? Eu falei: mas do que se trata? Falei: é que você, a semana passada, você fez uma compra no da avó e se preencheu um cartãozinho lá, não preencheu? Eu falei: preenchi. Então, através desse cartãozinho aqui, desse cupom, você foi contemplado com uma moto zero. A irmã Yara estava louca para saber se era verdade aquilo lá. A irmã Yara estava louca. Eu creio que ela até orou para Deus mostrar. Deus me concedeu essa graça. Peguei aquela moto e vendi. E paguei todas as minhas dívidas. Oh, aleluias. Oração respondida, meus amados. Às vezes nós oramos e não temos fé. Às vezes nós oramos porque nós queremos somente para nós. Às vezes nós oramos, não pensamos em quem está ao nosso lado, em quem nós podemos ajudar. Mas às vezes nós oramos, queremos, pedimos e queremos para nós. E Deus não responde. E a oração respondida é através da oração. Comece a se colocar na presença de Deus, e você vai ver como Deus vai atuar na tua vida. Nós vemos que a oração também, recebemos orações de fracasso. Às vezes nós temos orações fracassadas, orações que nós não recebemos. Mas por quê? Porque nós não estamos bem diante de Deus. A oração fracassada, ela vem através da desobediência.
pecados ocultos, indiferença, negligência à misericórdia. Tem crente que não é misericordioso. Tem crente que não está nem aí com a vida do seu próximo. Provérbios 21:13 diz assim: o que tapa os seus ouvidos, ao clamor do pobre, ou que não ouve uma pessoa que está necessitada, ela não tem misericórdia, também clamará e não será ouvida. Você viu como é duro quando a gente não recebe uma bênção que nós não queremos? Oração fracassada. Nós não temos misericórdia. E também o desprezo à lei. Não é somente essa lei secular que nós temos nos países, mas a palavra de Deus. O que desvia os seus ouvidos também a respeito da lei, até a sua oração ser abominável. Você vai orar, vai continuar orando e não recebe. Salmos 35, Davi, por um momento, ele faz uma oração, e ela é uma oração fracassada, é uma oração que ela não é ouvida por Deus. Quer dizer, ela é ouvida, mas Deus não concede a bênção para ele. Ele pede para que Deus extermine seus inimigos, para que Deus faça justiça, sem ele sair do lugar. Ele pede para que Deus destrua os inimigos. Bom, a Bíblia manda que nós temos que amar os nossos inimigos, mas Davi, eu creio que nesse momento estava tão fraco, que ele pediu com uma ira no coração, e pediu para que Deus destruísse tudo o que tinha pela frente. E a oração dele foi fracassada. Nós podemos ver novamente na vida de Davi, quando ele pecou com Betseba, em que ele pegou o esposo de Betseba, mandou para uma guerra, planejou a morte dele, mandou para a guerra, colocando ele como o primeiro da fila, pois ele sabia que o povo que ele ia enfrentar era um povo muito forte, guerreiros experientes. Ele foi o primeiro, foi atingido e foi morto, tudo planejado. Betseba ficou grávida de Davi. Eu creio que os irmãos todos conhecem a história. E quando nasceu o menino, foi acometido de uma enfermidade. E Davi queria muito aquele menino. E aquele menino estava enfermo. E Deus não ouviu a oração de Davi. Davi jejuou. Davi se vestiu com panos de saco, ficou nas cinzas, jogou terra na cabeça, orou, mas como foi concebido de um pecado muito grave, Deus tirou o menino, e Deus não respondeu a oração de Davi. É difícil, né, falar de oração? Quantas vezes nós não temos recebido bênçãos do Senhor? Porque nós somos negligentes. Às vezes nós somos até
um pouco arrogante. Queremos do bom e do melhor para nossas vidas, mas esquecemos daquele que está do nosso lado. E através desses pecados, de tudo isso que acontece de errado em nossas vidas, nós pedimos e nós queremos para onde as bênçãos do Senhor em nossas vidas. Não recebemos. E Deus não concede esta bênção para que nós possamos desfrutar. Na Isaías 1,19 diz: se quiseres e obedecerdes, comerás do que? Todos os bens desta terra. Mas é necessário que você esteja em conformidade com Deus, com a palavra de Deus, esteja em sinceridade com Deus, esteja bem na presença de Deus. Ultimamente o crente só tem a pachorra, o prazer, às vezes, de falar da vida do próximo, descer a lenha, não ligar para a vida do próximo, em tudo. Às vezes alguém está fazendo algo errado, mas tem o prazer, às vezes até de falar, também está em pecado, é a mão de Deus. E nós não oramos para que Deus venha abençoar o nosso próximo. Querido, a respeito da oração, nós temos que fazer um ajuntamento. Nós temos que, quando se fala fazer um ajuntamento, é a igreja se reunir para orar. E esse ajuntamento não é somente nesse momento, em praticamente 2 horas de culto, que você vai fazer esse ajuntamento para orar. A semana passada teve uma semana de oração aqui pela manhã. Não foi nenhuma convocação. Houve um irmão aqui que deu um recado que haveria esse momento de oração. E quando nós fazemos esse ajuntamento para orar de maneira sincera, ela tem que ser espontânea. Por isso não condenamos quem não veio. Ela tem que ser de maneira espontânea. Você tem sua necessidade? Vem para a igreja, vem orar. Às vezes a gente pensa que não, eu oro em casa. A sua oração em casa é uma oração secreta. É uma oração em que você está em intimidade, você e Deus. Mas quando se convoca, se faz uma convocação de oração, de um ajuntamento para orar, tem que ser espontânea. Você tem que ser espontâneo e falar, eu vou estar junto com meus irmãos orando, e eu sei que Deus vai responder. E ela tem que ser de maneira coletiva. Ela tem que ser de maneira coletiva. E além de coletiva, tem que ser harmoniosa. Nós temos que ter harmonia. Porque quando nós nos ajuntamos diante de Deus com espontaneidade, de maneira coletiva, ela traz harmonia no nosso coração. Nós vivemos em harmonia. Como é bom declarar aquele versículo do salmista que ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Está aqui dentro. Coletividade e harmonia. É bom, não é? Que os irmãos vivam em união, mas ultimamente parece que está sendo o contrário. A igreja que ora, meus amados, ela não ora somente aqui dentro. Primeiro ela ora aqui dentro e sai para fora. Nós temos um programa chamado Saindo para Fora, né, André? Chamados para fora. Aí o André pega lá, só pega marmiteca, ó, trouxe aí para tu comer. Trouxe aí para você comer. Trouxe para você comer. Tchau, tudo bom? Ele dá o alimento físico para sustentar o físico.
mas também ora. Isto é chamado, a igreja que ora é uma igreja missional. E temos que ser compromissados com a oração. Temos que ter compromisso. Afinal de contas, você é discípulo. Afinal de contas, você é um pequeno crente aqui na terra, pequeno Cristo aqui na terra. Então, você tem que ter compromisso. Porque eu falo compromisso porque às vezes nós declaramos e fazemos votos, meus amados. Olha, essa semana eu vou lá porque eu vou orar e vou me derramar diante de Deus. E às vezes você não cumpre. E a Bíblia é bem clara: melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Nós temos que ter um compromisso. Se você marcar um compromisso não com o pastor, mas com Deus, em relação à oração, cumpra. E você vai ver resultado. A igreja, nós temos também que ter sede de orar. Avião, hein? Sede de orar. Às vezes eu não quero nem falar mais. Às vezes nós vamos orar, porque a oração também ela tem que ter postura. Eu fiquei até sem graça quando eu fui ver na palavra de Deus que nós temos que ter uma postura na oração. A oração ela tem que ser orada de pé, ajoelhado, com o rosto no pó, na terra, e inclinar na oração, se inclinar diante do Senhor, se inclinar, reverência. Nós temos que ter postura, temos que ter sede de orar. Não é somente nos momentos difíceis das nossas vidas que nós temos que orar. De repente você não pode estar passando por necessidade nenhuma nesse momento, mas também não ora. Só vai orar quando a cordinha está enforcando. Aí você lembra de orar. E isso tem pessoas que nem assim querem orar. Pega uma brechinha, pega uma palhinha e fica na fila dos irmãos 6 horas. Os irmãos de 6 horas. Sabe o que é os irmãos de 6 horas? Todo mundo sabe, né? Irmão, você ora por mim? Vocês oram por mim? Hã? Vocês oram por mim? Às vezes é necessário que a gente ore mesmo, porque a Bíblia manda que nós temos que orar. Mas aí, amados, Deus quer te dar esse compromisso, essa sede de você estar na presença dEle, estar pedindo. O próximo está orando por você. Recentemente eu tive uma experiência muito grande na minha vida, onde eu juntei todos os meus familiares, não eu, mas um outro pastor, juntou todos os nossos familiares, nossos entes queridos, e fazer família número 1, família número 2, família número 3, número 4, e assim sucessivamente. E cada semana, sempre pegando família diferente para orar. Porque a minha família agora sou eu, minha esposa e o Lucas. Mas eu orava por uma outra família que estava envolvida na parentela, que seria meu filho Luiz, a minha nora Daniela e a filhinha Giovana, pela Tatiana. E assim fui pegando as famílias e fui orando, cada semana orando por um. E Deus respondeu de uma maneira milagrosa. Deus, através das orações, Deus deu livramento de morte, através da oração.
Tem uma sobrinha que tem 12 anos e foi acometida de uma enfermidade de um cisto no ovário. E aquele cisto cresceu de uma tal maneira que foi do tamanho de um melão pequeno, um melão. E ela teve que passar por uma cirurgia. E o médico falou: se não fizer essa cirurgia, ela certamente iria morrer. E Deus deu a graça e deu o livramento. Para a glória de Deus, está com saúde perfeita. Às vezes nós declaramos, meus amados, para encerrar, que eu teria muita coisa para falar a respeito da oração. 1 Tessalonicenses 5,17, nós vemos que aparece aqui quando há pedidos de oração. Quem já percebeu isso? Aparece bem no cantinho aqui. E se tiver pedido de oração, você vai ver aqui no cantinho: a oração do justo pode muito em seus efeitos. A tua oração tem causado efeito? A tua oração tem causado milagres? A tua oração tem abençoado vidas que realmente você tem orado? Ou não é somente a oração das pessoas que aparecem enfermas aqui, não. Não é somente isso, não. Isso é de uma maneira geral. A igreja, envolve a igreja. E quando você pega esse papelzinho, meu amado, minha amada, para a oração, se ele é seu inimigo, ore para que Deus venha abençoar. Se ele for seu irmão queridinho, ore também para que Deus venha abençoar. Se o seu irmão for um irmão feinho, ore. Se ele é bonitinho, ore. Deus manda que você ore e que você tenha sede de orar. E não somente sede de orar para você, mas também para o teu próximo, para a humanidade. E quando você ora, começa a exercitar isto aqui dentro, lá fora também você vai estar orando por pessoas que necessitam. E elas, certamente, você vai ser justificado, você como é justificado através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Você é justo. Você vai sair lá fora e Deus vai responder a tua oração, porque Ele vai estar vendo o desejo, o sentido, tudo. Ele está vendo através da oração. Você é justo, e a tua oração lá fora, aqui dentro, vai causar grandes efeitos. E você vai ver uma igreja firme, uma igreja forte, uma igreja que tem sede, tem prazer em estar orando. Amém? Que Deus abençoe grandemente.